Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje sim eu vou falar sobre o que eu quero. Há tempos que eu tô querendo falar sobre o meu pai na Umbanda. Essa irradiação de Deus que simboliza a justiça no universo. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista e hoje a gente vai falar sobre o Orixá Xangô. Caô, cabiecile, meu pai! Eu vim de bem longe, eu vim nem sei mais de onde é que eu vim. Sou filha de rei, muito lutei pra ser o que sou. Eu sou negra de cor, mas tudo é só amor em mim. Tudo é só amor para mim. Xangô Agodô, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor em mim. Xangô Agodô, salve Xangô, meu rei, senhor, salve meu orixá. Tem sete cores, sua cor, 7 dias para a gente amar. Xangô é o orixá da justiça, do bom senso, do equilíbrio, da razão. Mas Xangô também é o orixá que rege a política. Porque aqui na Terra é na política que se fazem as leis. E Xangô cuida tanto da aplicação da justiça quanto da elaboração das leis. Nós poderíamos dizer que, na nossa sociedade, Xangô atua tanto no judiciário, aplicando a justiça ao caso concreto, quanto no legislativo, elaborando a lei abstrata. É lógico que o orixá Xangô é uma irradiação divina muito mais perfeita do que essa justiça falha dos homens. Porque Xangô simboliza a justiça divina, a justiça perene, imutável, implacável do Criador. Mas Xangô também pode ser considerado como o aspecto divino que equilibra as coisas. Porque a justiça nada mais é do que dar a cada um o que é seu. Se você teve um direito seu violado, clama para Xangô, pede para ele fazer justiça. É Xangô que vai reequilibrar os pratos da balança para que a situação volte a ficar harmoniosa. Xangô também é o orixá da razão, da escolha certa. Se você está com dificuldade de escolher entre uma coisa e outra, entre um caminho e outro, pede ajuda para Xangô. Ele vai te auxiliar a decidir o que é razoável para a sua vida. Xangô é o grande juiz do universo. É ele que irradia o fator de equilíbrio. Nas imagens africanas, vocês sempre vão ver Xangô segurando uma machadinha. Essa machadinha se chama Oxé. Oxé é o machado de Xangô, que simboliza a sua justiça. E se vocês repararem, o machado de Xangô ele tem lâmina dos dois lados. Isso significa que o machado de Xangô ele pode cortar tanto para frente quanto para trás. Isso simboliza a imparcialidade de Xangô, a sua neutralidade. Então, quando vocês invocarem a justiça de Xangô, estejam cientes de que quem está pedindo por justiça também vai ser julgado, porque o machado de Xangô corta para os dois lados. Quando vocês pedirem o auxílio de Xangô, estejam com a consciência bem limpa daquilo que estão pedindo, porque Xangô vai julgar você com o mesmo rigor com que você quer que seja julgado o teu próximo. Xangô, caô, meu pai. Xangô, caô, meu pai.
Xangô trabalha com o elemento fogo. Xangô tem o poder ígneo. A linha da justiça é uma linha onde a essência é o fogo. É o fogo que purifica, o fogo que limpa. Esse também é um atributo de Xangô, a purificação. Tanto é que os caboclos e as caboclas de Xangô, as entidades que trabalham na energia de Xangô, elas são mestres em manipular esse elemento da natureza, o fogo. Muitas vezes, em uma gira em que descem enviados de Xangô, os médiuns costumam sentir calor, um calor interno. Muitos chegam até suar, porque as entidades de Xangô, elas trazem essa manipulação energética do fogo. No sincretismo religioso, Xangô é representado por São Jerônimo. Eu não sei se vocês conhecem a história de São Jerônimo, mas ele foi o primeiro cristão a traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. Na época, eu estou falando por volta do ano 400, o Papa Damaso incumbiu a São Jerônimo essa tarefa de traduzir a Bíblia. Tanto é que se vocês procurarem na internet, a imagem que vocês vão encontrar de São Jerônimo é a figura de um ancião escrevendo em um livro. Ou seja, é a figura de São Jerônimo traduzindo a Bíblia para o latim. Agora vamos passar do ano 400 para o ano 1700, 1800, né? O que aconteceu? Vieram os escravos africanos aqui para o Brasil. Lá na África, eles cultuavam Xangô. Mas aí eles chegaram aqui no Brasil e eles não podiam mais cultuar esse orixá. Eles eram proibidos. Eles tinham que adotar a religião católica. Daí, os escravos eles tinham que procurar um santo católico para sincretizar sua fé. A gente conversou um pouquinho sobre isso nos episódios passados, do sincretismo religioso. Daí, deve ter havido algum momento na história, e isso é uma suposição minha, tá, gente? Que os escravos olharam para aquela imagem do ancião segurando uma pena e escrevendo no livro, e eles devem ter perguntado para alguém assim: o que aquele homem está escrevendo no livro? E a pessoa deve ter respondido: aquele lá é São Jerônimo. Ele está escrevendo no livro as leis sagradas de Deus. Daí os escravos falaram: opa! Está escrevendo as leis de Zambi no livro? Ah, mas é Xangô. Só pode ser Xangô. E assim ficou conhecido. E para reforçar ainda mais, se vocês repararem, nas imagens de São Jerônimo, tem sempre um leão acompanhando ele. Isso se deve a uma lenda que diz que certa vez São Jerônimo estava lá no mosteiro com os outros monges, quando de repente apareceu um leão. E o leão estava mancando, estava andando com 3 patas e a 4ª pata estava levantada. Daí todos os monges saíram correndo, né, pensando que o leão ia atacar. Só que São Jerônimo, cheio de coragem, ele foi lá ver o que tinha acontecido com o leão. E ele percebeu que o leão estava com vários espinhos fincados na pata. São Jerônimo, então, tirou os espinhos, tratou das feridas, cuidou do leão. E o leão se afeiçoou a ele de uma tal maneira que onde São Jerônimo ia, o leão o acompanhava. Daí vocês imaginam, né? Um africano vendo um leão, o rei das savanas. Ah, simpatizou com o leão na hora, certeza. Xangô, meu pai não banda, vem de Aruanda, ele é meu orixá. Do alto de uma pedreira, ele faz justiça para seus filhos ajudar. Xangô, meu pai não banda, vem de Aruanda, ele é meu orixá. Do alto de uma pedreira, ele faz justiça para seus filhos ajudar. Xangô, na sua aldeia, não há
pode reinar. Tu me ensinaste a fazer a caridade e pela terra a Umbanda exaltar. Meu pai com sua machada, ele não ataca, é só para me guardar. E no seu livro ele escreve o meu destino. Meu pai Xangô ilumina meus caminhos. Ele é Xangô, caô, caô, vencedor de demandas. Ele é meu protetor. Ele é Xangô, caô, caô, vencedor de demandas. Ele é meu protetor. Quando a gente pede a intervenção de Xangô para fazer justiça, a gente precisa ter a consciência de que, antes de nos ajudar, ele vai analisar a nossa conduta, se o nosso pedido é razoável com aquilo que nós merecemos receber. Xangô, sendo a justiça de Deus, ele vai tentar sempre equilibrar os dois lados da balança. Tem um ponto famoso de Xangô que fala assim: estão queimando vela para me derrubar. Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar. Agora eu vim aqui, é para saudar Xangô e vir essa macumba, meu pai, no peito de quem mandou. Eu lembro de uma vez que eu estava cantando esse ponto no terreiro, e estava lá tocando atabaque e tal, e tinha uma senhora que estava na assistência. Essa senhora, ela fez o sinal da cruz e disse: credo, que horror! Ai... Só que as pessoas, elas interpretam essa letra, a letra desse ponto, de uma maneira errada. Porque esse ponto, ele não está falando de vingança, como as pessoas imaginam em um primeiro momento. A gente não invoca Xangô para se vingar de ninguém. A gente invoca Xangô para fazer justiça. Se alguém te faz uma demanda, se alguém te direciona um trabalho espiritual negativo, para te prejudicar, nada mais correto do que você invocar a força de Xangô, não para se vingar daquele que te desejou o mal, mas para que Xangô restabeleça a justiça, restabeleça o equilíbrio do universo. Quem faz trabalho de magia negra, de uma certa maneira, está desequilibrando as forças do universo. Então, mais cedo ou mais tarde, a justiça de Xangô vai cair sobre aquela pessoa. Daí o significado dessa letra do ponto. E vira essa macumba, meu pai, para o peito de quem mandou. Bom, gente, quando a gente falou de Iemanjá, lá no episódio 8, nós falamos um pouco sobre as características dos filhos e das filhas de Iemanjá, né? Vocês lembram? Então hoje, para não perder o hábito, nós também vamos falar um pouco sobre as características dos filhos e das filhas de Xangô. Os filhos e filhas de Xangô, eles são firmes naquilo que querem. Eles são decididos. Quando os filhos e filhas de Xangô se convencem de alguma coisa, ninguém tira da cabeça deles que aquilo não está certo. Quando uma filha de Xangô ou um filho de Xangô gosta de alguém, é para a vida toda. Para os filhos de Xangô, não tem meio termo. Ou é ou não é. E isso pode até trazer uma certa característica de teimosia desses filhos, sabe? Porque eles carregam dentro deles uma certeza. Normalmente, os filhos de Xangô, eles são serenos, discretos, humildes. E eles não costumam guardar rancor de ninguém. Os filhos e as filhas de Xangô são comedidos nas suas atitudes. Eles procuram tomar decisões sensatas. E olha, se tem uma coisa que provoca verdadeiro pavor nos filhos de Xangô, é cometer algum tipo de injustiça com alguém. E isso, às vezes, pode fazer com que eles demorem muito a tomar determinada decisão, a tomar uma atitude. E assim, olhando ainda um aspecto negativo dos filhos de Xangô, e esse é um defeito que eles precisam tomar muito cuidado,
é que os filhos de Xangô, eles gostam de julgar as pessoas. Eles adoram fazer julgamento das pessoas, porque isso é da essência de Xangô. Então eles ficam olhando, eles ficam analisando se a pessoa está certa, se está errada nas suas atitudes. Esse é um ponto bem negativo dos filhos de Xangô. Só que, a partir do momento em que os filhos de Xangô começam a controlar esse lado negativo deles, eles começam a compreender a verdadeira face da justiça desse orixá. Eles começam a pensar assim: para que eu vou esquentar a cabeça com o comportamento dessa pessoa? Para que eu vou esquentar a cabeça com isso? Entrega para Xangô. Olha, meu pai, deixo em tuas mãos para que o Senhor decida sobre esse assunto. Faça o que tem que ser feito. Tem um ponto de Xangô que fala assim: pedra rola da pedreira, em cima de quem errou. Justiça quem faz é ele, porque ele é Xangô. É isso, gente. As pedras de Xangô sempre caem em cima da cabeça daquele que age errado. Essa é a lei da justiça divina. Contraiu uma dívida? Tem que pagar. Mas se você fez coisas boas, se você ajudou alguém, então Xangô também vai deixar anotado isso no livro da Divina Providência para reconhecer o teu crédito perante o nosso Pai Olorum. Na Umbanda, a gente celebra o dia da semana de Xangô como sendo na quarta-feira. Eu acho que eu até me esqueci de falar isso quando eu falei de Iemanjá. O dia da semana de Iemanjá é no sábado, tá, gente? Então, o dia que vocês quiserem fazer uma oferenda para Xangô, o melhor dia para fazer essa oferenda é na quarta. Se vocês quiserem fazer uma oferenda para Iemanjá, o melhor dia é no sábado. Claro, isso não significa que vocês não possam fazer essa oferenda num outro dia da semana, né? É claro que pode. O que eu quero dizer é que nesse dia da semana, esse dia da semana é consagrado especificamente para o orixá. Já existe uma egrégora formada que vai intensificar o seu pedido. É como se todo mundo já deixasse mais ou menos combinado. Olha, quando você for fazer uma oferenda para Xangô, faz na quarta. Porque se eu tiver um pedido para fazer para ele, eu também vou fazer na quarta, tá bom? Daí a gente une a força do nosso pensamento. Quem faz orações, tanto na igreja quanto nos centros espíritas, sabem da importância de se unir pensamentos, unir vibrações em torno de um objetivo comum. Como diz o ditado, a união faz a força. E na Umbanda não é diferente. Se todo umbandista cultuar determinado orixá em determinado dia, acaba se formando uma egrégora naquele dia que auxilia todos que entram em conexão com aquela força. Quem nunca foi convidado a participar de uma corrente de oração, por exemplo? A gente vai se reunir em determinado dia, em determinado horário, para vibrar pelo planeta, por exemplo. Por que isso? Porque muitas mentes, muitos pensamentos direcionados para um mesmo objetivo, em um mesmo momento, acaba intensificando o pedido. Vocês entendem? Isso acontece também com as oferendas que nós fazemos para as entidades e para os orixás. Xangô, tu és força em meio à guerra, teu machado não espera pra justiça realizar. No tempo, tu escreve a esperança de que quem luta sempre alcança, mesmo se nas brasas pisar. Na vida, eu me encontro em sua história, devo a Zambi a vitória de te ter em meu altar. Na natureza, tua força se espalha, diante de suas pedras eu me ponho a cantar. É, meu pai Xangô, diante de tuas pedras eu me ponho a cantar. Cada orixá tem um ponto de força na natureza. Assim como o ponto de força de Iemanjá é o mar, é o oceano,
o ponto de força de Xangô são as pedreiras, principalmente aquelas pedreiras que existem na parte de cima da cachoeira. É lá que está concentrada a força de Xangô. Mas Xangô também é simbolizado pelas montanhas, pelas cordilheiras. E um outro elemento da natureza que simboliza Xangô é o trovão. Gente, sabe o que é legal de vocês serem umbandistas? Quer dizer, de vocês se tornarem umbandistas? É que vocês nunca mais vão enxergar a natureza como antes. É verdade. A natureza passa a se tornar sagrada para você. Em cada lugar da natureza que você estiver, você vai identificar uma força de um orixá, a irradiação de Deus na terra. Quando você for na praia, você vai identificar Iemanjá. Quando você for na cachoeira, você vai ver Oxum. Quando você for no manguezal, você vai ver Nanã. Na pedreira, vai ver Xangô. Quando você entrar numa mata fechada, você vai ver Oxóssi. Quando você estiver caminhando por uma trilha, você vai lembrar de Ogum. Quando você chegar numa campina, você vai ver Oxalá. Esse é o amor que a Umbanda tem pelo mundo. Esse é o amor que a Umbanda traz para o seu coração. Esse é o amor da Umbanda pela natureza, o amor pelos animais, o amor pelo nosso planeta, o amor por todas as formas de vida. Ó, meu Pai Xangô, energia cósmica que desperta em nós a mais pura vibração. Ilumina, meu Pai, o nosso caminho na senda da justiça. Faz da verdade o nosso escudo, a nossa defesa. Amado Pai Xangô, cala com o teu machado aqueles que propagam maledicências sobre nós. Dai-nos, Mestre do Trovão, Senhor das Montanhas, a sabedoria para que possamos superar os obstáculos da nossa vida. Dai-nos a compreensão necessária para assimilar as lições que precisamos aprender. Dai-nos, Senhor, a capacidade de discernir o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto. Ampara-nos, ó grandioso orixá da justiça, nos momentos de dor, de incerteza, de aflição. Ó meu Pai Xangô, meu Pai da retidão, abençoa os injustiçados e faça valer a tua justiça para todos nós. Que assim seja, meu Pai. Caô Cabecile. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Eu fico muito feliz de poder compartilhar a minha visão de Umbanda com vocês. E olha, não fiquem com dúvidas, questionem, perguntem. Lembrem-se que a nossa fé tem que ser sempre pautada pela razão. E não se esqueçam de acompanhar os nossos podcasts pelas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube e também pelo nosso site almadepoeta.com.br. Um grande abraço para vocês, fiquem na luz e que o nosso Pai Xangô dê a cada um o que lhes pertence, o que lhes é de direito. Caô Cabecile, meu Pai!